Now recording. Fala, meus queridíssimos! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Novamente, fomos chamados para uma conversa com duas personalidades que aqui estão presentes. Uma dessas personalidades eu conheci por acaso, na verdade não tão por acaso assim, eu fiz um vídeo, ele me respondeu, eu fiquei meio puto com a resposta que ele fez, sobretudo por causa de colocações que ele fez acerca de eu não ter lido o texto, de que eu não sei ler, de que eu pulo o trecho de maneira sacana, né, e tal. E assim, faz sentido esse tipo de interpretação se a pessoa não me conhece, né? Eu tô pulando o texto aqui de sacanagem para enganar vocês, e não era bem isso, enfim. Mas aí a gente conversou depois e ficou um pouco mais tranquilo, e aí ele pediu a oportunidade para a gente conversar junto, para ele poder explicar os pontos dele, as colocações dele, como é que ele acredita. Novamente, eu vou colocar na descrição do vídeo um título que é bait. Isso aqui não é um debate, isso aqui é para a gente conversar e expor as posições e as contraposições de cada um, e nesse sentido não é um debate erístico, não é para refutar ninguém, é simplesmente para que a gente veja o que cada um pensa e a gente tente se entender, que é mais importante, antes da gente começar a discordar, e aí cada um pode discordar em seu canal, em seu local de conversa, mas a gente precisa se entender, né, para a gente começar a conversar e dialogar e brigar, inclusive. Então, assim, nesse momento, vou fazer a apresentação dos nossos dois amigos que estão aqui. Esse é o caso do Henrido, perdão, do Henrido, e por outro lado, por outro lado, tem outra pessoa que apareceu aqui, que é o Luciano, que pediu várias vezes a oportunidade de conversar. Eu senti boa fé, interesse no diálogo do cara, e aí coloquei o cara para a gente trocar uma ideia aqui. Isso não vai acontecer com tanta frequência assim. A gente está fazendo isso aproveitando que eu estou assim, no meu tempo livre, mas esse tempo livre acaba exatamente hoje. Então, não adianta ficar pedindo o tempo todo, eventualmente pode até ser que eu queira, mas não vai ser assim, tá bom? Então, feitas essas considerações, eu vou passar a palavra para o nosso amigo Henrido, para ele colocar as posições dele sobre o que ele acha que vai ser essa conversa e quem ele é e o que ele quer dizer com isso. Em seguida, passaremos a palavra para o Luciano também. Vamos lá, Henrido? Bora lá. Bom, primeiramente, de fato, a gente começou ali com o pé esquerdo. Eu até admiti que foi realmente grosseria desnecessária ali o vídeo, até fiz um pedido de desculpa. Minha posição no YouTube é mais ou menos, existem conteúdos técnicos acerca sobre economia e sobre até a questão do libertarianismo e anarcapitalismo, que são um pouco diferentes, né? Existe um distanciamento teórico entre o que é de fato falado e o que é reproduzido por quem a gente chama de libertins na internet. São aquelas pessoas que fazem a síntese da síntese, geralmente é uma posição mais agressiva, são pessoas mais que entraram na discussão agora e que geralmente tentam resumir as suas ideias para convencer o outro, às vezes um pouco de forma não convencional, né? Então, a minha ideia é sempre ter uma conversa mais centralizada, né? Apesar do primeiro contato que eu tive com o Pedro não pareceu isso. Eu sou uma pessoa muito simples de se convencer, não sei se eu chegasse a ver, no segundo vídeo eu fiz aquela interpretação de que os fascistas, movimentos semelhantes, e eu botei movimentos semelhantes como a Terceira Internacional, ele falou que não. Daí eu fui atrás junto com um colega nosso para ler a tradução e de fato estava certo, até admiti isso no vídeo. Então é bem simples, com a justificativa correta a gente se convence tranquilamente. A ideia mesmo é só pegar a discussão que é uma discussão mais fora do conteúdo técnico e trazer mais pro ramo acadêmico, técnico, vamos assim dizer. Passo minha palavra. Beleza, a gente está falando aqui, ele falou de tradução porque o texto tratava de um texto em alemão, né? Obsidian austríaco. Sim, Vamos liberalismos. lá, Luciano, meu querido, apresente-se para nós aqui, enquanto a sua mulher te dá uma bronca aí, que eu tô ligado. Vamos lá, diga lá o que você está disposto a conversar aqui conosco. Então, Pedro, meu nome é Luciano, e para não tomar a bronca, eu pedi para ela fechar a porta da cozinha onde o pessoal estava. Eu tive que interromper a refeição, mas faço isso com satisfação, porque é uma oportunidade que você está dando, e a oportunidade ela tem o seu slot aí que você estabeleceu, e é válido, né? E aí eu teria que honrar com esse slot aí, com o uso desse slot de tempo, e tá ali, deixei um pouquinho a comida de lado, depois eu retomo. Primeiramente, eu quero deixar claro que eu sou militar, sou militar da aeronáutica, então, por questões de estatutos militares, eu não posso ter uma posição partidária. No entanto, eu entendo que o que nós vamos discutir aqui, debater, é a nossa posição política, de maneira que eu apresente o que eu vejo de valor na minha posição, aquilo que eu talvez identifique que desagregue na posição que você acredita, de maneira que você possa rever aquilo que aparentemente a mim desagrega no que você pensa, e eu possa rever também o que desagrega naquilo que eu penso. Eu comecei até a assistir o vídeo, a sequência do Capital, do Gustavo, né? E ele fala
do Marx coisas que ninguém fala por aí. E eu sei que ele está falando coisas que são fatos, porque ele é uma pessoa que é um pesquisador sério de Marx, né? Então, eu aprendi com ele. Talvez isso não tenha mudado minha opinião com relação ao marxismo, até porque minha opinião é muito várzea também, eu não conheço a fundo, mas já me mudou algumas falácias que trazem para poder atacar a ideia do socialismo, né? Então, eu acho que a ideia é essa aí. Eu tentar oferecer valor para você com o conhecimento que eu tenho, e você também, da sua parte, transferir esse valor para mim e a gente sair melhor no final. Ótimo, show de bola. Muito prazer em conhecê-lo. Quer dizer, eu fui surpreendido por essa informação que você acabou de passar, estou sabendo agora. Interessante. Então tá. Eu acho que um ponto que a gente poderia partir, que é um ponto que me chama a atenção, que eu acho que foi isso que moveu o Endo a fazer esse contato conosco. Bom, tenho feito vídeos insistindo no fato de que hoje no planeta Terra não existe capitalismo sem Estado e que há uma relação, não necessariamente de causalidade, embora o meu público insista em querer me empurrar que eu fale isso, mas existe uma relação na origem e no estabelecimento do capitalismo tal qual ele é hoje junto com o Estado. E, inclusive, nos comentários eu vi questões colocadas sobre a Somália vindo de pessoas que parecem ser dessa direita libertária, enfim, o que me chama atenção, porque lá nós temos um problema social resultado disso, né? Então, assim, não é que eu não digo meu ponto é exatamente que não é que é impossível existir capitalismo sem Estado, mas que quando existe, há consequências. E aí, vocês vão arcar com esse tipo de consequência? Esse seria um ponto, partindo desse exemplo que o pessoal dá. Mas, assim, não precisa ficar preso a esse exemplo, obviamente, porque isso seria retórico da minha parte, pegar um exemplo ruim para falar, defenda isso aqui que é horrível. Mas meu ponto é, então, partindo desse problema, eu acho que tem um ponto de discussão a ser iniciado aí. O que significa essa proposição de alguma maneira existe capitalismo sem Estado, ou o que isso significa, qual é a proposição? Porque o nosso outro colega, quando veio conversar conosco, ele disse, não, mas a minha questão é só se é possível ou se não é possível. Se vai ser colocado em prática ou não, isso não me interessa. Aí, tá bom, então se é isso, então não precisa discutir mais o assunto. Mas aí, se tiver alguma coisa a avançar nesse tema, creio que aí é um bom início de conversa. Henrido? Bom, a questão empírica do Estado, que é um exercício que geralmente é ser usado nas ciências sociais para determinar se algo é validado ou não empiricamente, a gente pode dizer tranquilamente que existe uma possibilidade, mediante a possibilidade do Estado reduzir essa coerção, né? O libertário, ele define, pelo menos a parte ortodoxa que vem da escola austríaca, né? Ele define as coisas como a forma que a gente compreende ela. Então, por exemplo, o ser humano, quando ele age propositalmente para atingir um fim mais satisfatório. O Estado é uma relação intersubjetiva entre indivíduos imposicional, que existe uma assimetria entre um ente e o outro, por praxe, essa assimetria fica reconhecida. A economia é o contrário. Então, quando a gente define o que é capitalismo, o que é Estado, a gente começa primeiro analisando o que são elas por praxis, vendo se elas se corroboram, se elas podem se misturar, e a partir daí a gente faz as análises, né? Por isso que a gente fala de capitalismo corporativista, quando existem apenas o termo capitalista para esse tipo de relação. Seria, por exemplo, empresários que utilizam do poder estatal, isso é validado, isso existe mesmo de fato, para obter vantagens para si e ascender economicamente numa determinada situação em que ele se encontra, né? Então, questão de Estado, existir ou não Estado, é possível mediante a própria redução do ato coercitivo do Estado, que seria a sistematização do meio político, né? Então, por exemplo, quanto mais coerção um Estado tem, não diria mais socialista, né? Mas quanto mais coerção um Estado tem, ele mais interfere nas relações, por definição, dos agentes econômicos, e ele pode reduzir essa coerção até 1.0. Isso é possível. Nós temos também dados do que a gente pode tirar também o que seria como que seria economicamente, ou, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano de uma sociedade anarcocapitalista, com as mesmas regressões empíricas. A gente faz uma regressão linear entre índice de desenvolvimento humano e níveis de coerção, que seria o índice de liberdade econômica, que conta com o quão fácil é abrir uma empresa, quão fácil é abrir um negócio, carga tributária, e tem vários critérios dentro dessas questões de liberdade econômica, e tu vai ver que existe uma correlação que a gente pode deduzir, portanto, que o ponto zero de Estado teria um ponto ótimo de DH. Então, a gente pode fazer algumas projeções assim, empiricamente validadas, né, pelo que a gente tem de método empírico nas relações sociais, mas que, novamente, não diria que existe, de fato ou não, o Estado, capitalismo sem Estado, que é o que tu comentaste, né? A gente pode fazer algumas relações do passado que eu não sou muito favorável. Tem gente, por exemplo, eu já usei também,
porque o anarcapitalismo em si é uma teoria jurídica, né? Não é necessariamente uma teoria econômica. Então, a gente pode usar, por exemplo, a questão da... Tem gente que usa a Islândia medieval. Eu, particularmente, não acho muito interessante, apesar de mostrar que existem relações jurídicas que podem ser voluntárias sem a necessidade de um Estado, o que quebra com o argumento de que, por exemplo, o Estado, ele necessita... o poder jurídico, ele necessita de um Estado, precisa de um monopólio da força. Isso não necessariamente é verdadeiro. A gente pode pegar partes assim e sustentar um argumento pró a existência de um capitalismo sem Estado. Eu, particularmente, prefiro as reduções a priorísticas de demonstrar o que seria certo, o que seria errado, né? Porque a partir daí, culturalmente, a gente consegue mudar uma sociedade, que eu acho que a única forma de chegar no capitalismo sem Estado é culturalmente, por convencimento, e através do meio econômico mais facilitado. Por exemplo, nós temos a criptomoeda hoje, que ela permite relações fora do ato coercitivo do Estado. Então, somente se ele descobrir que a carteira é sua, ele pode te ameaçar e te prender e assim por diante. Caso contrário, ele não tem como, ele não tem como te coagir. Então, nós temos meios econômicos para a gente se livrar da coerção do Estado. E nós temos também a questão da cultura, que eu acho que é o meio mais correto, que é a partir do convencimento, né? Que é o que eu tento fazer aqui. Porque existe, por exemplo, eu não sei se tu já deu de cara com isso, mas há quem se diz libertário, mas fala umas outras cidades grosseiras, como, por exemplo, apoiando alguns regimes coercitivos, que tu determina como extrema-direita, que é o que quando tu determina como extrema-direita, é o que a gente entende de direita, porque é o que é estabelecido socialmente, né? Existe discussão sobre isso, mas a gente aceita porque é mais fácil convergir com os termos. Existe esse tipo de comportamento que a gente meio que desaprova, porque uma é contra os próprios princípios libertários, e outra eu acho que uma relação moral, ela é necessária para que as pessoas saibam conviver. Então, essas questões são bem pontuadas na parte da cultura, para convencer as pessoas de que o libertarianismo não é uma coisa tão impossível e que não vai gerar em atrocidades como que se estabelece, que são preocupações válidas, por sinal, tá? São preocupações que eu acredito que sejam válidas. Beleza. Eu acho que a nossa conversa vai ter um problema aqui, que é o seguinte, que a gente está com 3 pessoas, então eu vou fazer em forma de V, certo? Então o Henrique fala, aí eu falo e passo pro nosso amigo Luciano. Isso vai ter uma complicação, porque assim, por exemplo, tem algumas colocações que eu queria colocar, sobre o que você falou, alguns contrapontos que eu queria colocar. Só que acaba sendo um pouco injusto. Então, que se fique claro que esse problema aqui dessa eventual injustiça foi por causa que a gente escolheu essa coisa que talvez não tenha sido a coisa mais inteligente do mundo, foi a opção minha, ter juntado os dois para conversar simultaneamente. Mas é porque aí otimiza meu tempo, né? Senão eu ia ter que fazer outro vídeo depois só com o Luciano. Então, assim, de todas as coisas que foram ditas, eu acho que o mais importante que eu gostaria de destacar, aí eu deixo uma coisa só, porque aí quando eu voltar pro Henry, ele já pode anotar aí e falar sobre essa coisa que eu vou falar agora. Pronto. Então, o que eu acho mais importante de toda colocação é sobre o que eu acho que é simplista, né? Que é a correlação entre liberdade econômica, né? Os índices empíricos de liberdade econômica e o aumento do IDH. Primeiro, eu vou concordar com você e eu duvido muito, mas muito mesmo, que inclusive a esquerda mais radical, mais marxista raiz, que não é o meu caso, mas que é a marxista mais raizona, ela duvidaria da afirmação de que, uma vez que uma sociedade está próspera economicamente, isso aumenta o IDH das pessoas. Isso, eu acho que é um dado que ninguém vai discordar. Ninguém vai discordar. Quanto mais prosperidade econômica tiver num certo território, mais chance há de a sociedade ser mais bem desenvolvida, né? E, de alguma maneira, a gente tem os Estados Unidos, até no vídeo passado que eu coloquei alguns dados do jornal lá relacionados, os Estados Unidos, apesar de ter a prosperidade econômica maior de todas, e aí ele tem talvez o índice de liberdade econômica um tanto elevado, não é assim uma correlação tão simples. E, por outro lado, isso eu acho importante, mais do que desconstruir essa relação positiva, que eu sei que tem, certo? Então, isso tem que ficar claro. Eu sei que tem relação positiva entre os índices de liberdade econômica e o desenvolvimento dos países. Mas, por outro lado, porém, contudo, entretanto, todavia, a China, por exemplo, que é o exemplo fundamental para isso, a China ela aumentou a sua liberdade econômica, porém, ela tem um Estado bastante interventor na economia e bastante autoritário politicamente.
E aí, infelizmente, que esse é um ponto, isso é um dado, infelizmente, esse tipo de coisa eventualmente funciona. Até por isso que certas figuras liberais, que aqui a gente não quer fazer crítica especificamente a alguém específico, veio apoiar o Pinochet, que foi o seguinte, o cara vai colocar o Estado, a estrutura política liberal. E aí? E eventualmente a galera liberal se alia desde que seja produzindo índices de liberdade econômica, ações de liberdade econômica na prática, como aconteceu no Chile. E, eventualmente, no Chile especificamente, agora, mudando de exemplo, no Chile especificamente, como a gente viu naqueles próprios dados da reportagem que falava sobre os Estados Unidos, tem um índice de Gini complicado ali, quer dizer, além deles terem um crescimento econômico, que algumas pessoas, o pessoal mais de esquerda vai falar que é só por causa do cobre, não sei o quê, que sempre teve em alta, enfim. Mas, independente do que eles dizem, tem esse Gini diferenciado lá. E esse Gini diferenciado foi um dos motivos porque houve revolta no Chile. Quer dizer, além da prosperidade para a nação como um todo, se você tem uma diferença estatística entre as pessoas, isso estimula algumas pessoas a se revoltarem. Lá no Chile tem um monte de idosos se matando porque não estava recebendo não sei o que e tal, da aposentadoria. Então, isso é um problema, certo? Então, não pode ser só prosperidade econômica. E também a correlação não é simples, só isso, né? Só isso. Prosperidade econômica igual a IDH mais alto. Não é só isso. Colabora? Não vou negar que colabora, mas não é só isso. Então, só isso que eu queria colocar, acho que é o mais importante para ser comentado pelo Henrido. Luciano, meu caro, tendo em vista essas colocações que a gente fez, eu queria colocar mais uma coisa em pauta, considerando o que eu acabei de descobrir, que o senhor é militar. Não sei se o senhor chega a ser dessa galera que acredita que não vai ter Estado. Mas, assim, para mim, é muito claro que a função, não só militar, que eu não sei se o senhor é do Exército ou qualquer coisa assim, mas a função da polícia, do papel de polícia do Estado, vem de um fato robesiano, assim. Eu não acho bonito, não é feliz que as pessoas disputam pelo poder, não é feliz que na Somália caiu o Estado e de repente tem um monte de warlord lá. Acontece, as pessoas disputam pelo poder e se estabelecem no poder. Ou seja, no meu entender, na ausência de poder instituído, o que acontece é uma corrida armamentista pela disputa do poder instituído. Então, nesse sentido, não sei se o senhor é anarcocapitalista, a gente não conversou nesse sentido. Você chega a acreditar que é possível não haver Estado, não haver estrutura policial, domínio militar, quer dizer, que cessa a guerra de todos contra todos nesse sentido? Vamos lá, pergunta. Militar da aeronáutica. Eu falei, mas acho que talvez você não tenha percebido. Militar da aeronáutica. Então, eu, embora libertário, não me identifico como um anarcocapitalista. Por quê? Existem dois caminhos para a construção de um Estado, de um país sem Estado, né? Uma sociedade que viva sem a necessidade de um Estado. Você extinguindo o Estado onde ele já existe, e aí aquele país, aquela região territorial passa a ser uma região territorial onde haja uma sociedade que deixou de ter Estado, que eu acho, aí sim, eu acho isso beirando a utopia, é muito pouco provável, até pela própria estrutura do Estado, eu acho que muito dificilmente o Estado não vai se extinguir, ele não vai deixar se extinguir. Existe uma briga de poderes muito grande que não tornaria isso possível. E uma outra seria me movendo para um país que desenvolvesse o ideal libertário na forma de uma sociedade anarcocapitalista, que até existe, que é a Liberland, mas que, embora não seja declarado, me parece que é uma tentativa conceitual, porque ninguém foi para lá, nem o presidente do país, entre aspas, né? O presidente do país foi para lá. Mas tem site, tem uma constituição, e aí foi até um paradigma que eu quebrei, porque eu imaginava que não teria nada escrito. Não tem. Tem um conjunto de regras. Eu gosto de fazer um exemplo muito simples e que funciona. Quando você vai numa piscina, ao entrar, você é obrigado a tomar a ducha. Senão você vai sujar a piscina. Então é uma questão até ética. Porque se você sujar a piscina, você vai sujar para si e para os outros. Você vai estar invadindo a liberdade de outra pessoa, né? Sem tomar a liberdade como princípio, que não é. Mas, tipo assim, seria, entre aspas, uma forma de agressão você não tomar o seu banho, porque você não vai se limpar para poder entrar na piscina. Você não pode correr na borda, porque você pode cair e morrer e vai gerar problemas para a administração. Você não pode jogar bola, porque a bola pode bater na cabeça de outra pessoa. Então, existe um conjunto de regras que fazem com que aquela micro-sociedade funcione. Mas não há necessidade de um Estado, que
ele é caracterizado, isso eu aprendi com o intendente da minha turma, como uma super pessoa jurídica de direito público. O que significa? Eu sou uma pessoa jurídica, uma pessoa física, você é uma pessoa física e existem as empresas que são pessoas jurídicas. Já o Estado é uma super pessoa jurídica, ele tem poderes que nós não temos. O principal deles é o de coerção, né? Em uma sociedade anarcocapitalista, eu não vou dizer o como, porque senão essa live vai demorar 5 horas, existem conceitos que não existem na prática, que demonstram a possibilidade de algum tipo de governo, que é diferente de Estado, é como se fosse, por exemplo, também um shopping, né? Um shopping, você tem a administração do shopping e os interesses de cada um dos lojistas, mas eles têm que cumprir uma série de regras. Lá tem segurança, tem energização, tem climatização, tem propaganda, tem um monte de coisa que o próprio shopping oferece. E o lojista, ele ocupa ou não ocupa de acordo com o interesse dele. Então, qual que é a ideia básica? O libertarianismo é um conceito ético, ou seja, você tem que compreender, praticar, e ele é por associação, ou seja, existindo uma comunidade, uma sociedade anarcocapitalista, socialista, ou libertária, desculpa, você teria que aderir mediante contrato, que aí não seria um contrato social do Rousseau, seria um contrato positivo, você teria que assinar um contrato, efetivamente, né? Aí está dizendo que não tem tempo aí, avisou aí. Acho que para tentar ser parcimonioso e não estender muito a live, acho que seria isso a minha posição. Beleza. Como eu disse para vocês antes da gente começar a gravar, né? O Zoom tem umas limitações técnicas, mas pelo visto ele ainda está gravando aqui. Sobre o que você disse, eu tenho uma colocação que é muito... Beleza, tranquilo, pode falar. Só mais uma coisa. Sobre a China que você falou, para você depois se debruçar sobre a proposição que eu vou fazer agora, enquanto país, olhando em termos absolutos, a China é muito grande, 1,4 bilhões de habitantes. Logo, a capacidade de produção em massa do país é muito grande. Mas se você pegar uma lista aí, você pesquisa depois, a lista de PIB per capita, você vai ver que é muito parecido com o nosso. O nosso, acho que a última edição foi em 2015, 2017, é de 8,9 mil dólares por ano, enquanto que da China é 10,2. É muito parecido com o nosso. Então, embora ela produza riqueza enquanto país, porque tem muitos habitantes no país, então o absoluto é grande, quando joga no per capita é baixo. Já os Estados Unidos, que você usou como referencial, ele tem 350 milhões, se eu não me engano, mas ele tem um PIB ainda maior do que da China. Quer dizer, ele consegue, por produtividade, ser superior no absoluto da China. Entendeu a ideia? Só para depois você se debruçar sobre essa possibilidade, entendeu? Tá, então, antes eu ia fazer um comentário, agora eu vou fazer 2. Vou começar pelo final. Em relação à China, eu concordo com você, é tranquilo. A China é um país em desenvolvimento, apesar de ser a segunda economia do mundo, exatamente porque em números absolutos tem um número de habitantes muito maior. Mas a China é um processo. Ela está em processo de ascensão. Assim, o processo de ascensão da China é absurdo. Ela vivia na miséria e, de repente, está indo, e sabe lá onde é que vai parar. Né? Porque daqui a pouco passa os Estados Unidos. Cortou, Pedro. Peraí. Agora vai voltou. saber o futuro. E o que eu estava querendo dizer é o seguinte, que está num movimento tal que é um movimento alinhado com o Estado autoritário. É só isso. E, tipo assim, a liberdade econômica vive muito bem, obrigado, com o Estado autoritário. E, eventualmente, os liberais dizem, é isso mesmo, tem que ser isso mesmo, tem que ter um Estado autoritário e liberdade econômica. E, em certa medida, também a liberdade econômica da China não é o anarcocapitalismo, porque tem planejamento, tem projeto, plano quinquenal, não sei o que e tal, feito pelo Estado. Mas, em relação ao outro assunto, em relação ao assunto dessa organização privada, que, de certo modo, sim, no mundo de hoje, meu Deus do céu, eu não vou conseguir... Tranquilo. Dando ligação a todo tempo. Em relação ao mundo, ao mundo de hoje, você tem razão. De fato, obviamente, o Estado é uma pessoa jurídica de direito público completamente diferente de uma pessoa jurídica de direito privado. Tem uma série de implicações isso. Mas a questão é que se a gente eliminasse, por hipótese, né, pensasse um lugar que só existisse pessoas jurídicas de direito privado, pensando exatamente no exemplo que você deu da piscina e, sobretudo, do shopping. Do shopping é mais evidente. Mas, assim, analogamente, um clube, realmente, a gente, né, vai por livre e espontânea vontade, toma um banho no chuveiro e tal. Só que se
sei lá, você é uma criança e não quer tomar banho no chuveiro, você quer pular na piscina direto. Bom, tem alguém lá que coercitivamente fala, opa, aqui você não vai entrar, meu amigo. Aqui você não vai entrar. E mais importante do que esse exemplo, que eu acho que esse exemplo é menor, que caracterizaria mais ainda a questão, o ponto, tem gente que ouve e fala, não me importa o nome que vai chamar, mas se, por exemplo, você retira a figura estatal do shopping, né, você mata a figura estatal, não existe mais. E aí o shopping tem seus seguranças. E o segurança, vamos dizer que, bom, não tem polícia mais, então eu imagino que o segurança agora vai estar armado. E alguém faz um assalto numa loja, um furto, nem um assalto, um furto, né? Pega um objeto sem agredir ninguém, coloca dentro do bolso e vai fingindo, sai, dá seu jeito lá de burlar a técnica de verificar o negócio e tal. E aí o cara sai. E o segurança pega e vai interpelar essa pessoa e tal. E a pessoa não vai dar, e não vai dar, não vai dar. Bom, ele vai ter um poder de coerção, o segurança. E aí é que tá. Bom, o nome é outro nome que vai chamar, é outro jeito, mas no final das contas, a coisa se rearticula de uma maneira tal que o poder de polícia está lá. Que hoje é o poder de polícia, é a administração própria do Estado, ele tem esse poder único, mas se a gente tira, vai continuar o poder de polícia. Só que quem tem o poder de polícia nesse caso vai ser só e exclusivamente quem paga, nesse caso, ou quem paga mais. Né? Me parece que essa seria uma consequência. Mas mesmo que não fosse a pior das consequências, de ficar só com quem paga mais, bom, vai ter um poder de polícia lá. Então a gente só reorganizou, me parece, a figura do Estado. Ou se não quiser chamar de Estado, beleza. Mas estruturalmente, aquilo que a gente não gosta do Estado, poder de coerção, não sei o que, tal, vai estar lá, de alguma maneira, administrado. E aí, para mim, fica estranho. Qual é o sentido de mudar tudo para uma coisa que a gente vai saber se vai ser boa, se vai ser ruim, se não vai ser boa, se não vai ser ruim, sei lá, por princípios éticos, se a gente não sabe qual é o resultado que vai dar, se a gente não tem uma postura consequencialista de saber o que vai dar, e nesse processo, e o importante para mim é o processo, até chegar lá, o que está sendo feito? Isso é que me incomoda, o processo. Certo? Então era isso que eu queria falar. Henrido, vamos lá para mais um pedaço da nossa conversa. Mais duas dessas a gente finaliza. Tranquilo. Vocês acham que se eu comentar alguma coisa que o Luciano comentou pode parecer grosseria ou tem algum problema? Por mim não, só se é. Não? Fechou. Não, de forma... Agora, pode atacar, massacrar, fuzilar, tirar uma bazuca, mas na minha ideia, não me ataca a minha pessoa, não. Não, jamais ia fazer isso, cara. Já aprendi a lição, já. Vamos lá. O ponto que o Pedro comentou é um ponto verdadeiro, que é sobre a correlação de liberdade e DH. Ela é simplista. Ela é lançada assim porque ela não teve justificativa da causalidade, né? Mostrando só a correlação, que é uma crítica até que é feita ao próprio Pedro, no caso, né? Quando ele fala do Estado e do capitalismo, é que a justificativa ela tem que ser a priori, toda justificativa de causalidade ela é dada periodicamente, os grandes manuais de econometria eles estabelecem isso, e isso acontece porque se você for fazer uma causalidade do próprio dado empírico, tu vai cair num viés de confirmação. Um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, quem diz que a base monetária, quando expande a base monetária, dá inflação, e tem gente que diz que a inflação expande, é o que faz a base monetária ser expandida. Então, ambos são causalidades, só que elas estão invertidas em proporções diferentes, e a experiência validaria ambos, né? Então, a gente tem que a causalidade é definida a priori. E a correlação de liberdade com IDH é só porque a liberdade econômica permite que mais produção venha a ocorrer, e a produção ela permite que novos mercados sejam constituídos. E como para demandar algo, eu preciso ter produzido algo para a sociedade anteriormente falando, é somente com o aumento da produção que eu posso aumentar a demanda e então aumentar a economia. E com isso aumentar o índice de desenvolvimento geral da população. Então essa seria a justificativa causal só para não ficar meio jogada fora. Então, ela é um pouco simplista, mas ela é só para mostrar que poderia existir uma comprovação empírica do anarcapitalismo em sentido de regressão linear, né, que é uma econometria aqui, mas aqui justificada periodicamente e depois dada a correlação. Aí tu comentasse dali da liberdade econômica, de fato, os Estados Unidos é o 18º em termos de liberdade econômica, a China é o 110. Eu não vou saber falar o 100. Pois é, centésimo décimo. Muito obrigado, 100º. E o Brasil, ele é o 153º. Então, para vocês verem que realmente é um disparate. Aí, como tu comentaste, a China ela tem um crescimento atualmente que ela pode acontecer. O problema é a sustentabilidade desse crescimento, né, que se vem a questionar. Porque tem cidades fantasma na China, tem um monte de coisa. Eles exportam bastante. Às vezes, os problemas de alocação de recursos dado no curto prazo, mediante alguma consequência mercadológica, pode ser neutralizado, né, que seria meio que sorte, vamos dizer. Mas eles vêm de fato crescendo. Isso é notório, só que o ponto do Luciano ele realmente é verdadeiro.
verdadeiro ali a questão do PIB per capita, né? Então, só para alongar ali os pontos de liberdade econômica e da questão de IDH, pode existir um ponto fora da curva, em questões empíricas, essas questões de correlação, elas estabelecem isso, né? Que seria o que a gente chama de desvio padrão, que é o que a gente constitui na análise quando a gente faz uma correlação entre variáveis. Aí, da parte do Chile, tu comentasse a questão do índice de Gini, né? Que é basicamente a distribuição da riqueza, propriamente dito. Aí, a questão do Chile é que, recentemente, de 2008 para 2017, eles tomaram políticas que são mais intervencionistas. Né? Não vou dizer mais liberais, porque eu não curto muito esse termo, mas, enfim, são mais intervencionistas. Então, por exemplo, se eu não me engano, ele pulou de 8º lugar para o 20º lugar qual é o índice de economia, de liberdade econômica, né? No índice de liberdade econômica. Facilidade de fazer negócios também, ele subiu o ranking dele de... não vou lembrar aqui, mas tipo, acho que é o 40º lugar para 58º, 59º lugar. E a parte de corrupção também, transparência, e a transparência, a corrupção, ela prejudica as relações empresariais, ela estabelece uma insegurança jurídica que é extremamente importante para as negociações, ela também chegou a aumentar. Então, a gente tem realmente um declínio na parte de liberdade econômica da questão do Chile, só que existem outros problemas. As pessoas, elas fazem reivindicações que elas acreditam ser válidas, como, por exemplo, aquela questão do metrô, que aumentou-se o preço do metrô, né, via decreto. Aí eles fizeram algumas reivindicações que podem ter gerado as reivindicações que estão tido agora, que elas acreditam ser válidas por questões delas mesmas de conhecimento das próprias pessoas, né. Mas só para dizer, o Chile ele acabou declinando essa parte de índice econômico. Eu tô quase acabando, falta só mais 3 pontinhos. Parte da Somália, uma coisa que o Pedro comentou que eu acho estritamente interessante, que existe uma organização de agressão lá, né? Que são geralmente o pessoal que vem e pega armas para tentar estabelecer uma relação hegemônica a partir deles, né? Como o libertário que ele é consistente per se, ele entende isso como uma relação impositiva, ele também vai ser contra. O ideal, eu acho que seria interessante, qualquer que seja uma criação de conteúdos e estratégias para livrar a Somália desse tipo de agressão. Não é porque eu não tenho o nome Estado, né? Ou formalmente Estado, ainda que prática pode ser um meio político que a gente chama, seria ideal também combatê-lo. Uma agressão, independente do nível de agressão que pode vir a ocorrer numa sociedade libertária, tá? A gente não entende que sociedade libertária não tem agressão, tem sim. A única diferença é que a gente não pode ser complacente com ela. Aí o do Liberland, né, que nem o presidente entra no próprio Liberland, que o Luciano comentou, é que ele acabou sendo proibido, eu acho, se não me engano, pelos 2 países ali vizinhos. Mas eu acho interessante essa proposta do Liberland, porque ele sai em país em país tentando convencer que aquela governância, que aí que ele vai ser meio que governância justamente pelo que o Luciano comentou do contrato ser diferente, né? Esse é aquele contrato social do Rousseau, né? Então a governança dela é diferente de outras governanças, que eu acredito que seja a melhor forma de se organizar uma sociedade, no sentido de que existem serviços que são passíveis de uma governança, que não necessariamente implica em Estado, mas que vai se demandar dessa governança, como, por exemplo, sei lá, bairros, organização de aquisição de serviços para bairros, municípios, etc., que vai existir uma governança, e que o ideal seria uma competição entre elas, para que a gente possa decidir qual governança mais justa seria, né? Que é basicamente o segundo o que engloba o último comentário do Pedro, me perdoa se eu pontuar muita coisa, que é a questão da polícia pública e a polícia privada. Vai haver uma segurança ali, vai haver uma polícia, né? A diferença é o que gera esse tipo de polícia, né? Por exemplo, se for uma polícia pública, ela vai ter incentivos mercadológicos. Aqui eu vou estar dando um gancho em Oliver Hatt, laureado em Prêmio Nobel de Economia, sobre os incentivos de contratos. O incentivo do próprio policial público é de, por exemplo, ele já recebe, ele tem na ação dele que ele vai receber no futuro, ele não tem os incentivos necessários para poder resolver os problemas sociais que dependem da segurança, né? Então ele possui incentivos diferenciados, o que pode levar ele também a embarcar, por exemplo, em relações de... como é que é o nome quando o policial ele acaba se alinhando com, por exemplo, o tráfico, etc. É corrupção, acho que é o termo correto. É corrupção mesmo, né? Corrupção, pode virar miliciano. Isso, exatamente, virar miliciano, que é algo extremamente prejudicial para a sociedade e tudo mais. Então, a governança, ela não necessariamente precisa ser estatal, ela pode ser uma exigência que pode ocorrer, como ocorre, por exemplo, em Liberlândia, que tenta convencer as pessoas de que aquele contrato de relação social seria melhor. Os incentivos para a polícia privada, elas são melhores, porque ele não está necessariamente salvo por um contrato burocrático de serviço, e ele vai ter incentivos de não se relacionar com pessoas que têm uma ação incorreta, uma ação indevida, como, por exemplo, pessoas que agridem, etc. Eu não vou usar uso de drogas, porque o indivíduo, cada um usa o que quer, desde que não prejudique os demais, né?
Então, eu acredito que uma sociedade libertária não seria um problema. E, basicamente, esses seriam uns pontos. Eu não sei se eu acabei falando demais, perdão. Aí se eu voltei demais. Beleza. Algumas provocações que eu queria lançar, na verdade, uma. Eu queria lançar uma provocação sobre toda essa exposição que você fez. Me chama a atenção que muitas vezes, quando a gente é de esquerda, o pessoal fica esperando que a gente tire Rousseau do bolso, né? E assim, eu acho que não é uma questão de escolha. Eu acho que quem descreve melhor a sociedade tal qual ela é muito mais para o lado de Hobbes do que para o lado de Rousseau. Claro que aqui eu não estou querendo invocar que eu tenho qualquer leitura profunda de qualquer desses dois autores. Mas, quando antes deles estarem justificando o Estado apenas, dizendo que o Estado é válido e que ele é bonito e que ele é maravilhoso, eles estão explicando por que eles acham que o Estado ocasionou conforme seus tempos específicos. Quando Hobbes está falando, ele está falando no seio de uma guerra civil inglesa. E ele está falando do ponto de vista de quem está vendo as pessoas se matando ali pelo poder e está propondo, então, que quando um Estado se estabelece, ele é a violência mesmo acontecendo, em crua como ela acontece na sociedade, antropologicamente ela acontece, e aí alguém estabelece e é melhor que esse estabelecimento esteja colocado do que a tal da guerra de todos contra todos, como todo mundo já conhece. Então, assim, me parece que o resultado da Somália é antropológico, por exemplo. Então, se a gente tirasse o Estado brasileiro, não ia acabar o Estado. Ia começar a criar 1000 republiquetas pequenas, com discussões de qual é o meu território. Está acontecendo, inclusive, uma disputa dessa lá no... como é que é o nome daquele lugar? O lugar do Serge Tankian, né? A origem do vocalista do System of a Down. Esqueci o nome do lugar agora. Deixa eu olhar aqui no mapa rapidamente. No Líbano. Tá havendo uma... No Líbano? Ou eu tô falando besteira? Acho que eu tô falando besteira. Armênia, caramba, Armênia. Armênia e Azerbaijão, lembrei. Armênia e Azerbaijão, quando terminou o governo lá, né? Enfim, o socialismo caiu, não sei o que e tal, ficou uma disputa territorial menor, entendeu? Não é... E aí eles estão, hoje eles estão se matando, cara. A gente se dando tiro por causa de um pedacinho de terra, se esse pedacinho de terra é daquele lado ou se é desse lado. Então, o meu problema é antropológico. Não é dizendo assim, Hobbes estava certo, que eu amo Hobbes. Cara, eu olho para o mundo, vejo Somália, vejo Armênia, vejo... Né, quando não tem, a galera tá brigando. E aí minha preocupação é essa. Então eu prefiro a galera não brigando, não se matando, porque é por essas questões que vem abaixo, do que ela se matando. E aí, assim, se eu acho que o Hobbes está mais certo do que o Rousseau, que o Rousseau faz uma proposição segundo a qual, na verdade, ninguém pode obrigar nada a ninguém, e a única maneira de justificar um Estado, né, não pode ser por violência, não pode ser por nada disso, é por trás de um contrato social fictício, pelo menos aderido pela maioria. Eu acho que é daí que surge a indignação da maioria de vocês, né? Se eu não assinei contrato social nenhum, eu nasci, já estava aqui, o negócio já estava rolando, eu não gosto do lugar, e aí? E qual é a parada? E o Rousseau justifica isso, olha, de fato é impossível chegar a um contrato social absoluto, mas a gente precisa de uma regra para admitir que esse negócio que está dado aí é válido. Essa regra, que tem, o que sobra, é a regra da maioria. Então aceitamos que pelo menos essa regra dessa maioria, que não pode ser tirânica de algum modo, mas ela entendeu que esse Estado que está aí está valendo, então está valendo. Mas, assim, no fundo do horizonte, ainda está a questão hobbesiana aí. Não concordo com a maneira... Para mim, o Rousseau doura a pílula. Né? Ele doura a pílula. Para mim, Hobbes está certo, né? Nesse sentido de que se a gente sai, antropologicamente, o que acontece é que o pessoal começa a se matar. E, assim, não é uma questão do Brasil. Está acontecendo lá, como eu disse, na Armênia, junto com o Azerbaijão, se eu me lembro bem. Está acontecendo... Enfim, aconteceu com Israel, quando Israel foi colocada lá na região da Palestina, e eles estão se matando até hoje por causa dessa questão de borderline, né, de linhas de borda territorial e tal, e, enfim, é difícil. Eu levo em consideração a antropologia da coisa. E aí, se eu acho Rousseau complicado já por si só, eu acho ainda mais complicado essa ideia de supor que dentro de um território vai ter, e aí, né, sei lá, disputas de qual vai oferecer o melhor serviço dentro de um território. Quer dizer, eu nasço dentro de um território. Eu sigo essas regras desse território, que do mesmo jeito que a gente nasce hoje dentro do Estado, fala, olha, eu não queria estar aqui. Bom, eu nasço dentro de um território que seria organizado por uma administração privada, digamos assim. E aí, se essa questão que me parece que...
só para te ajudar no teu argumento, quem nasce dentro de uma sociedade libertária também nasceria, entre aspas, no contrato social que o pai assinou, até pelo menos os 18 anos que ele poderia, sei lá, sair ou ir embora, não sei fazer o quê. Eu estou entendendo. Tipo assim, é legal o fato a gente achar que a coisa, virar a chave vai transformar no paraíso. É tipo assim, eu respeito a opinião do Henrique, mas eu também vejo dessa forma. E aí a gente pode até lá na frente, talvez você toque nesse assunto, entrar na questão da saúde, que é um ponto polêmico disso aí. Se a gente virar a chave, como é que fica a saúde? Porque educação, cada um se vira. Cultura, cada um se vira. Trabalho, cada um se vira. Jurídico, dá para se virar também. Agora, saúde de um povo que parte dele depende, mesmo que seja sob o argumento do anarcapitalista que tá tirando do meu imposto para poder pagar esse cara para ser curado. Tá, mas esse cara depende disso. Essas pessoas vão morrer, entendeu? E aí, mas continua aí, continua no teu argumento. Estou te dando uma forcinha no teu argumento. Obrigado. Parceria. Bom, agora que você falou isso, você me deu a oportunidade para parar para pensar que tinha outra coisa que eu queria comentar. Só terminando esse e indo na linha que você falou, aproveitando o seu gancho. Me preocupa, por exemplo, eu tive um parente que, inclusive, se envolveu com crack e me deu um problemaço sério, de risco de vida, inclusive. Mas, enfim, quero entrar em detalhes muito pessoais. Aí é o seguinte, considerando essa realidade, que as pessoas fazem bosta o tempo inteiro, né? E aí, vamos dizer assim, a gente alonga demais essa questão da própria liberdade pessoal, que você não pode ser, como é que o pessoal fala? É paternalista. Não pode ser paternalista e tal. Bom, um cara que vive numa situação dessa, por exemplo, aquele negócio que estava sendo discutido de debate se pode vender o órgão, se não pode vender o órgão, que não sei o que e tal. Esse cara, ele vai vender o órgão dele contra a vontade, quer dizer, vai ser a favor da vontade dele, mas porque ele está descontrolado. Ele está descontrolado, eu não quero que meu parente doente, isso é uma doença, se coloque numa situação dessa, ele vai se colocar. Então, assim, se a gente tira alguns limites e deixa simplesmente pelo gosto pessoal, esse tipo de coisa pode acontecer em alguma escala. Essa é uma preocupação. Aí, a coisa que eu lembrei nesse momento que você falou que muda completamente de assunto. Então, eu só coloquei um ponto específico, né, em relação a essa dificuldade dessa transição. Outro ponto que eu queria comentar, que era em relação à questão econômica mais especificamente. Tem uma posição mais keynesiana, evidentemente, que entende, e me parece que isso é válido, eu insisto que eu não sou economista, não entendo de economia, mas me parece que isso é válido, que a questão não é só a liberdade para produzir, mas tem que ter o consumo do outro lado, de alguma maneira, para estimular essa produção. Então, às vezes, me parece que alguma intervenção no lugar certo, posso estar equivocado, me parece que alguma intervenção no lugar certo pode estimular, né? Você aquece uma certa economia, e aí você aquece emprego, não sei o que, quer dizer, dentro da estrutura capitalista, estou falando. Você aquece o emprego, não sei o que, e agora você cria um núcleo consumidor que vai, a partir daquele núcleo consumidor, gente com dinheiro, aí sim, opa, se eu colocar uma barraca de cachorro-quente aqui, né, fazendo a ironia sempre do pequeno negócio, né, se eu colocar uma barraca de cachorro-quente aqui, já que está todo mundo no bairro empregado, ela vai vender. Se não tiver ninguém empregado, não adianta eu colocar a barraca de cachorro-quente aqui, que não vai vender para ninguém, porque a pessoa não tem dinheiro para consumir a barraca de cachorro-quente. Então, assim, me parece que tem uma complexidade aí que deve ser considerada não só pela liberdade econômica, mas pela geração de demanda. E, às vezes, essa geração de demanda é política. E se a China, concordo plenamente que pode ter um monte de problema, um monte de defeito, um monte de bolha, um monte de não sei o que e tal. Se isso é verdade, pode mesmo e deve ter mesmo esse monte de coisa, falsidade fantasma, não sei o que. Por outro lado, há um tempo atrás, eles eram estavam basicamente afundados, inclusive em crises de fome, né? E aí, bom, pode explodir, beleza, mas não vale poder explodir amanhã alguma coisa, não vale isso tudo que eles cresceram até hoje? Me parece que sim, levando em consideração, inclusive, que boa parte do que foi feito por lá foi cópia do que é chamado por muitos libertários, usando esses índices econômicos aí, de um farol do não sei o que é Singapura, né? E Singapura, lembre-se, é importantíssimo colocar isso, o farol da liberdade, não sei o que, o governo de Singapura é hiper autoritário. É hiper autoritário. Tem até aquela frasezinha, quer dizer, aquela noticiazinha que é a que mais facilita para a gente falar, lá tinha lei para mascar chiclete. Foi tirada essa lei, mas chegou a ter lei para mascar chiclete. Mas é mais sério do que isso, né? É um autoritarismo político lá. O cara que está lá no poder, aquele partido lá... Autoritarismo cultural.
Assim, é político, né? A força política estabelecida lá tem uma eleição lá, mas mais ou menos, né? Mais ou menos. Aquele partido que está lá no poder, ele é uma força política. E aí, pela força política, essa é a dificuldade, sabe? Não é simples. Quer dizer, para ter aquela liberdade econômica que gera isso, que gera aquilo, tem uma força política firme ali. Isso é uma realidade. Posso não gostar, posso achar feio, posso achar chato, mas a gente não pode simplesmente pegar os países que têm sucesso econômico, que têm um índice de, assim, pouca dificuldade. Eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção positivamente foi, da fala do Henry, em relação a essa necessidade de, por exemplo, não haver corrupção. Isso faz o meu trabalho pessoal fazer sentido. É tipo assim, não é que não pode, ou pelo menos no mundo tal qual ele é hoje, não é que não pode ter Estado, ou melhor, no mundo qual está hoje, se tiver um Estado e o Estado for ineficiente, for corrupto, e corrupção é ineficiência, não é só uma questão moral, é também uma questão moral, mas é ineficiência. À medida que você é corrupto, a produção está sendo escoada, o valor está sendo escoado para alguma coisa que não está fazendo produção eficiente no país. Então, algumas estruturas regulamentares, elas precisam ter critérios técnicos até para impedir que esse próprio Estado caia nesse tipo de ineficiência. E assim, aí a discussão é técnica e mais complicada do que eu poderia ter. Mas assim, eu acho que isso precisa existir. Porque se a gente tira e deixa aí, sei lá, os interesses das pessoas determinarem quem vão ser as estruturas regulamentadoras. Bom, os interesses das pessoas é justamente o que leva à corrupção. Assim. Então, para mim é muito difícil acreditar que uma institucionalidade baseada no interesse das pessoas não seja a máxima expressão de interesses mesquinhos jogando ali, né? Quer dizer, quem tem mais força, eventualmente econômica, sim, evidentemente, quer dizer, como já acontece hoje, ninguém está dizendo que não acontece hoje, mas me parece que isso pode privilegiar forças econômicas que vão se estabelecer como o dono da bola da estrutura jurídica mais especificamente. Enfim, nosso amigo Luciano, mais uma fala aí para nós. Ele foi embora? Ele caiu, será? Não, aqui é porque eu estava enrolado para apertar o botão do microfone. Aquela situação que você lançou sobre a extinção do Estado do Brasil gerar uma série de republiquetas. Não sei se foi uma analogia que aconteceu com a Rússia, mas o argumento das republiquetas, para mim, foi, né? O argumento das republiquetas, para mim, é um bom argumento, eu digo assim, da visão libertária. Porque lembra que eu te falei que uma das duas opções, eu acabei não concluindo o raciocínio. Por que eu não vejo tanto valor na busca do anarcapitalismo eu, pessoalmente? Porque a primeira opção, eu acho que é muito pouco provável do Brasil extinguir seu Estado, e a outra não me interessa, porque eu tenho laços nacionais, laços familiares aqui no Brasil que eu não desfazeria para ir para um outro lugar, só porque lá tem um arranjo socioeconômico que eu concordo. Eu não pegaria minha família e faria isso com eles. É isso que eu estou querendo dizer. Então, não se enquadra na minha linha de pensamento. Quer dizer que eu não sou libertário? Se um libertário purista quiser falar isso para mim, eu aceito, beleza, sua percepção. Mas eu posso, sim, acreditar parcialmente numa ideia, não tem problema nenhum. E a questão da vantajosidade das republiquetas, né, nesse arranjo é que, com menor for, se a gente parar para pensar, todo o raciocínio ético libertário ele parte do indivíduo. Tem aquela coisa da autopropriedade, você não mexe na minha autopropriedade, aí quando entra 2, começa a complicar, quando entra 10 mil, você tem uma cidade, 20 mil, 30 mil, 50 mil, e aí começa a complicar mais ainda. E aí que entra no teu ceticismo, será que a gente vai ter um arranjo sem a necessidade do poder de coerção de cima que determine como algumas coisas precisam necessariamente acontecer? Eu dou o benefício da dúvida para nós dois. Mas concorda que republiquetas é melhor do que um Estado de 210 milhões? Então, nesse pensamento? Eu tenho um problema empírico. Eu entendi, mas eu tenho um problema. Até Rousseau concorda com isso, inclusive. O Rousseau fala, não, tem um tamanho ideal da sociedade, se crescer mais vai dar merda. Mas, enfim, eu tenho um problema empírico com isso. Eu não estava pensando na Rússia soviética, mas calha de ser um exemplo ótimo, porque empiricamente... Né? Não, então, empiricamente, o que aconteceu com a Rússia... Assim, a União Soviética perdeu a guerra e desmantelou. Ok, mas ela não perdeu a guerra simplesmente porque era um país agrário, como era quando ela se tornou soviética. Quando ela se tornou soviética, ela começou a crescer economicamente. Aí, enfim, com uma série de sacrifícios que eu não estou afim de defender aqui, não é esse o caso, mas ela cresceu pra caramba,
Quando acabou a União Soviética, olhe nos históricos estatísticos de todas as republiquetas que se formaram. Todas elas fizeram assim, ó, menos a Rússia, né? Que não virou... A Estônia? Você já viu? Pesquisa, Estônia, beleza, economia. A Estônia é um grande beleza. exemplo de adoção de liberdade econômica e prosperidade econômica decorrente disso. Quer dizer, o decorrente é a correlação, não dá para dizer que foi isso. Né? Entendi. Mas é como você falou, as outras tenderam a manter um Estado forte ou até uma visão socialista ainda, decorrente do que existia antes. Né? Ninguém mudou nada. A Estônia apostou uma linha um pouco de mais liberdade econômica e está figurando bem, tanto no índice de liberdade econômica como na prosperidade da sua economia. Dá uma analisada, vale a pena. Mas continue. Não, vale. Não. Geral, aconteceu. Assim, eu não sei o dado da Estônia, mas isso é muito importante mesmo. Vou, com certeza absoluta, dar uma olhada nisso, até porque o Ciro Gomes é uma pessoa que cita o tempo inteiro a Estônia por ser a exceção global dos países que cobram tributação acerca de lucros e dividendos. Nenhum país do mundo cobra, todos os países do mundo cobram, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Suécia, todos cobram, menos a Estônia e o Brasil. Eu não sei qual é a realidade, a realidade econômica especificamente. Na Estônia você consegue abrir uma empresa por muito pouco tempo, sabia? Eu acredito que tenha coisas lá que dão certo e que maravilhoso. Agora, eu preciso olhar estatisticamente o desenvolvimento da Estônia para ver se é isso mesmo, se ele realmente cresceu ou se teve uma queda menor do que os outros, tem que ver isso aí, porque eu realmente não conheço, não tenho nenhuma pretensão de conhecer o planeta Terra inteiro, acho ótimo quando me apresentam questões específicas nesse sentido. Só mais um ponto aí. A questão da geração da demanda do keynesianismo. Né? Quando a gente explica, faz a abordagem na macroeconomia, fica difícil utilizar a escola austríaca, que da mesma forma que o libertarianismo parte da ética libertária, que é uma ética de autopropriedade, ou seja, parte da visão do indivíduo, da percepção do indivíduo, e depois ampliando ele para a sociedade, o Mises ele se baseou na praxeologia, que vamos lá, é uma pseudociência, tal, beleza, mas analisando os argumentos da teoria misesiana, eu vejo bastante valor nas análises e consigo ver no mundo real correlações. Então, por exemplo, você falou da questão da intervenção, que o Keynes ele entende que no momento que ocorre uma falha de mercado, né, em função dos eu esqueci agora o termo que ele dá para o mercado, né? É necessário que o Estado espíritos animais. Espíritos animalescos, na verdade. São os efeitos psicológicos dos empresários perante as relações da economia. Exatamente, esqueci o termo. O Estado precisa intervir para poder cumprir o que ele chama das falhas do mercado. Né? Por outro lado, eu vou te dar um exemplo, aí preciso dar o exemplo do específico, a gente do específico partir para o geral. Né? Aqui no Brasil, a gente tem um interesse muito forte do povo brasileiro no consumo de tomate. No entanto, o tomate ele é um alimento que ele é muito suscetível ao tempo. Então, se ele pega chuva, o alagadiço, a plantação não prospera. No entanto, como a gente tem muitos grandes... Eu vou entrar um pouco na questão política, eu não quero entrar. Mas como a gente tem muitos grandes produtores de tomate, existem subsídios governamentais para a manutenção da produção de tomate para poder continuar a oferta de tomate no mercado. Só que esse incentivo que está sendo feito, ele retroalimenta a vontade do produtor de continuar produzindo o tomate. Quando, na verdade, aí, tipo assim, quem produz tomate, me desculpe, eu não estou querendo atacar a pessoa que produz tomate, eu estou mostrando um modelo conceitual. Conceito. A cenoura, ela tem o mesmo beta-caroteno, o mesmo vitamina A, ela é da mesma cor ali, parecida ali, né? Então, ela tem uma função nutricional muito parecida. De maneira que o produtor poderia alternar para a cenoura, se fosse o caso, a necessidade que ele quisesse atender da população fosse esse aí. Entendi.
em sendo a necessidade gastronômica, não haveria um incentivo e a gastronomia do tomate seria mais cara, naturalmente, entendeu? Mas quando o mercado ele oferece dinheiro público para subsidiar uma malfadada produção de tomate, você está colocando recurso público num lugar que, sabidamente, é ineficiente na conjuntura brasileira, por questões tropicais e tudo e tal. Aí, a Bolsa de Valores é um reflexo disso. Eu gosto de analisar, não invisto tanto, mas eu gosto de analisar a Bolsa de Valores e a gente vê como é que as microdecisões eles influenciam nas macrodecisões. De maneira que, não sei se você conhece a área de análise técnica, de acordo com o movimento do gráfico, você consegue prever o que vai acontecer depois. Obviamente que a coisa não tem muito sustentabilidade, porque não existe fundamento na empresa, né? Eu não sei nem qual que são as ações de gestão daquela empresa que eu estou analisando. Então, aquela análise ela serve para os próximos minutos, para os próximos dias, no máximo para a próxima semana. Ela não é uma análise de investimento de longo prazo. Tu parte de um princípio que Mas não necessariamente é verdadeiro. o efeito microeconômico é muito grande no efeito macroeconômico. E é disso que os austríacos eles estudam e as análises que são feitas, eu posso estar sendo enganado durante todos esses anos, mas me parecem muito coerentes, entendeu? Refletem bem a... Beleza. Eu acho que a gente já pode caminhar para o final. A gente já está quase uma hora falando. Então eu não quero ser polêmico. Eu só colocaria, né, porque é foda terminar sendo polêmico. Mas assim, concordo, né, ter a última palavra e caminhar para a polêmica. Eu vou devolver para o Henrido, e aí eu acho que depois a gente já pode acabar. Em relação a isso que você falou, Luciano, eu acho importante, bom, considerar o óbvio, a falha de governo, enquanto pressionado, inclusive, pelos interesses particulares de certos grupos de influência. Isso é óbvio que há, isso é óbvio. Agora, por outro lado, também a gente teve um problema aqui, que começou a acontecer aqui no Brasil, que é de segurança alimentar. Que assim, não é interesse das empresas particulares, dos agricultores, colaborar para a criação de uma segurança alimentar específica. Isso não vai dar lucro especificamente para eles. Aí, nesse sentido, por exemplo, há uma necessidade. Ou seja, tem ganhos e perdas, né? Como tudo na vida. Como se casar tem o seu problema, como ficar solteiro tem seu problema, né? Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. E eu acho que, por exemplo, a segurança alimentar é um lugar onde deve haver intervenção nesse sistema que estamos que está dado hoje. Bom, Henrido, para comentar, eu acho que o que a gente comentou, e aí depois eu não faço mais nenhum comentário e a gente se despede, pode ser? Pode ser. Eu vou demorar um pouquinho, não tem algum problema. Claro. Não, beleza. Antes que eu queria fazer dois pontos interessantes que vocês comentaram, que é mais voltado àquela pessoa que é mais impressionável com o libertarianismo, que existe falha de mercado, tá? Isso é importante destacar que existe, empresários podem falhar. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. A ação humana pode vir a falhar, isso é bem comum, tá? A única diferença é a proporção, que daí é a discussão mais macroeconômica como está sendo estabelecida aqui. Então, não fique com essa ideia de que no mercado não falha, tá? É importante. Outra é que eu vou fazer uma breve comentário sobre praxeologia. E eu vou comentar também o que o Pedro comentou sobre a questão do Keynes, que se você for comentar alguma coisa sobre o autor, parece meio bobo, mas leia o autor, porque ele não escreveu algo por escrever à toa, ele deve ter feito alguma contribuição, e se for criticar algo que você está sem ler, no caso do Keynes, tu vai estar, tipo, tu não sabe o que está criticando, porque tu não sabe o que está escrito, então sempre leiam os autores, se você quer falar sobre economia, leia Keynes, leia a parte desenvolvimentista, os monetaristas, que é importante. Isso é mais para o pessoal libertário que se nega a ler os autores adversos. Bom, eu fiz umas pontuações aqui. A reivindicação dos estados, né, que tu comentaste, mediante a dissociação do estado grande, que ele vai surgir mini estadinhos, vamos dizer. Existe um movimento que defende algo bem similar, que é o municipalismo, que seria trazer para mais próximo... Perdão, deixa eu abaixar o som do celular aqui, perdão. Trazer para o mais próximo do indivíduo as relações organizacionais, vamos assim dizer, como sentido de municípios, fica mais fácil as demandas políticas para quem a defende, né? As demandas políticas serem evidenciadas, né? Não é uma coisa tipo, eu tenho uma demanda política aqui no meu bairro, mas tem que passar por todo um processo burocrático até voltar, que é mais complicado. Então existe esse tipo de movimento. Muitas pessoas de esquerda defendem esse tipo de coisa também, embora eu tenha contraposto. Mas continue. Uma coisa que eu comento é que tu vai ver coisas que é importante em Marx, por exemplo, quando ele fala que o concreto é concreto por ser síntese da múltiplas determinações, que eu trago bastante para mim, tu vai ver coisas bastante interessantes em vários autores. Um negócio que eu sempre comento é tu nunca deixar de ler algo porque você não gosta, mas é você não gostar justamente por ter lido, que é para você entender do que tá falando, né? Não, às vezes não espantalhar também, que tem muito libertino que faz bastante disso.
Eu falava também do nascer na sociedade libertária e sociedade de Estado. Só que uma sociedade libertária e sociedade de Estado, eles têm uma relação intersubjetiva diferenciada. Eu vou dizer, o Estado, ele possui os entes políticos, ele possui uma relação assimétrica entre as pessoas. E uma relação assimétrica, ela é objetivamente errada, porque acontece. Tu vai ter duas relações entre dois seres humanos que têm uma mesma classe ontológica, porém um teria um poder sobre o outro que não tem uma justificativa, uma vez que eles têm as mesmas classes ontológicas, e qualquer direito que esse ser humano reivindique para si, teria que também reivindicar para o outro, porque eles possuem a mesma classe ontológica. Então, Eu quero te interromper. Pode falar. Eu quero te interromper porque eu não quero fazer uma fala final e não te deixar com o direito de responder a isso. Não, pode falar. Para mim, me parece que há um problema em relação a considerar que isso não acontece nas relações de trabalho. Que parece, sobretudo nas relações de emprego. Parece para mim que a relação de emprego é exatamente o que foi criticado no passado, já no século XIX, de que se estabelece uma relação dessa, assimétrica. E é só isso que eu hegemônica, queria né? deixar. A relação, ela não é assimétrica, porque a relação que se tem entre as duas pessoas, o indivíduo, ele deixa bem claro um serviço específico, e o indivíduo que vai trabalhar, ele tem bem claro que o serviço é esse, e a utilidade está em receber um recurso específico, que seria, por exemplo, o salário, mediante um meio que não envolve, por exemplo, a violência do seu próprio corpo, a violência do seu próprio direito. Por isso que ele não é relação assimétrica por praxe, por mais que você possa entender que é uma relação assimétrica, no sentido que verticalmente assimétrico, que tem um empresário contratando um trabalhador que você pode entender que ele estaria numa situação de desvantagem porque ele não teria tanto poder de decisão que não necessariamente foi implementada para esse empresário. Então, eu entendo o teu ponto de vista, mas por praxe mesmo, ele não seria uma relação assimétrica, entendeu? Mas eu entendo que dá para compreender que existe a sensação de existir uma assimetria nas duas relações. Se quiser fazer algum comentário também, antes de eu continuar pro próximo ponto. Não, eu não quero transformar isso numa discussão, só quero deixar claro que, porque também depois o pessoal vai falar, mas você não contrapôs, e não sei o que, isso é óbvio, entendeu? Estou aqui botando pau na mesa. Enfim, isso aqui é uma questão óbvia, quer dizer, o problema, inclusive, desde o século XIX do socialismo é esse, que a força de trabalho, ela não escolhe trabalhar, ela tem que trabalhar, e aí ela se submete, entendeu? Enfim, se submete ao desejo. Eu sempre cito um exemplo específico. Eu namorei uma mulher que ela tinha que colocar a porra do brinco que o empresário lá dela, na farmácia dela, dizia que ela tinha que usar. Ela tinha que ter a cor de cabelo do jeito que o empresário dizia que ela tinha que ter, senão o olho da rua. E aí é uma escolha? É uma escolha, mas olho da rua é foda. Acho que a gente pode concordar. A gente concorda tranquilamente que o cara foi um baita otário. Apesar de não ter... Eu não vejo por que esse tipo de coisa, parece umas coisas muito estúpidas, mas eu discordo também. Eu acho que socialmente eu não me relacionaria com esse tipo de pessoa. Mas enfim, eu vou partir pro próximo ponto. Mas é foda, né? A pessoa precisa. É complicado. Exatamente, precisa trabalhar. Eu sei, eu também, como eu te falei, agora eu também tô numa situação meio negativa aí. Mas enfim, aí tu falou de economia, aí eu fiquei muito feliz, porque é onde meu canal é mais para economia mesmo. E que tu falou o lado da demanda, o lado do consumo, que é a versão keynesiana. E Keynes, ele estrutura o argumento dele em cima de uma falsa interpretação do que a gente chama da lei de Seca, a lei dos mercados, que ele diz o seguinte, né? A lei de Sé, para eu poder consumir algo mediante uma relação econômica, eu preciso produzir algo anteriormente. Porque a dificuldade não está em demandar. Nós temos demandas praxeológicas, demandas individuais infinitas. A dificuldade está em demandar isso efetivamente, ou seja, ter o produto necessário para poder trocar pelo produto que a gente quer, para poder alcançar os nossos fins. E para a gente fazer isso, a gente vai precisar produzir anteriormente. Então, incentivar o consumo mediante uma ineficiência de demanda, uma ineficiência de oferta, vamos assim dizer, é basicamente inflação e vai fazer com que os indivíduos se realoquem os seus recursos para estruturar uma demanda específica que ela será temporária, porque esse tipo de prática no longo prazo ela acaba sendo prejudicial, né, para a economia. Um boost econômico tem que ser temporário, né? A ideia é assim, eu jogo isso aqui, aí o pessoal começa a produzir, gera renda, gera não sei o quê, e vai fazer outra coisa depois. Mas tu concordas comigo que o boost econômico, ele faz com que exista uma artificial demanda que vai voltar ao seu período inicial no tempo T mais 2, vamos assim dizer. Então tem um tempo T, que é as pessoas não conseguem consumir, tem um tempo T mais 1 que tem um boost, elas consomem, tempo T mais 2, que é o consumo igual ao tempo T. E a única diferença é que agora a estrutura de produção, ela não vai acompanhar simultaneamente com a demanda, então ela vai começar a se organizar para produzir para a demanda no tempo T mais 1, só que ela só vai produzir para a demanda efetiva para o tempo T mais 2. Então toda a estrutura de produção vai ser para continuar para a demanda que não vai existir, porque o boost ele vai ser temporário, fazendo que haja uma descoordenação do processo de mercado, havendo assim uma desestruturação mercadológica, que é o que vai gerar recessão.
Então ele acaba sendo prejudicial no longo prazo. O Hayek tem uma frase muito interessante, eu não gosto da política, da visão política de Hayek, mas a parte econômica eu acho bem interessante, em que ele fala que empregos que são feitos mediante a artificialidades na relação de Estado, eles vão exigir cada vez mais intervenção para que eles se mantenham. Então, o emprego mal alocado no tempo T, ele vai causar um baixo consumo no tempo T mais 1, que vai causar um baixo desemprego no tempo T mais 2, porque ele vai estar descoordenando os compassos mercadológicos, entende? Só te interrompendo aqui, tem que lembrar que Hayek foi prêmio Nobel pela teoria dos ciclos econômicos, porque foi aí que ele falou Boa. isso aí que você falou. Verdade, obrigado, Isso, Luciano. exatamente. Exatamente. Essa questão que foi colocada, supondo que eu sei do que eu estou falando, que evidentemente é uma mentira, mas essa questão que está colocada eu acho que é um tanto simples de entender. E me parece que é assim que funciona no planeta Terra inteiro. Quer dizer, tanto a China, quanto os Estados Unidos, quanto outros estados menos hegemônicos do cenário global, eles funcionam assim. Eventualmente, eles dão esse tipo de boost quando estão com os seus problemas. Eventualmente, fazem os seus movimentos para tentar lidar com crises, que são movimentos, que você tenta diminuir os gastos do Estado, e as duas estratégias são colocadas de maneira assim, corrente. Acontece isso no Estado social capitalista que a gente tem hoje. E me parece que, por exemplo, eu gosto muito do exemplo da China, em que ela tem uma absolutação lá e que eu não tenho nenhuma pretensão de dizer, nem que eu conheço economia nesse caso, e nem, sobretudo, de dizer que isso que você está falando está errado e que isso não acontece. Mas, em que pese isso acontece, me parece que vale o sacrifício, tanto que esses caras fazem e crescem, cara. E crescem. Assim, a economia dos Estados Unidos, que é a primeira economia liberal do país, se por um lado, por exemplo, o Trump teve um corte de tributação gigantesco, né? Cortei tributo, salvei o planeta Terra. Pô, o aumento de gasto que ele teve, inclusive com o exército, A é austeridade que eu tô falando. sobrenatural. Ele teve gasto, não foi austeridade, não foi austero porra nenhuma. Quer dizer, ele cortou a tributação, mas ao mesmo tempo ele aumentou os gastos. E os Estados Unidos tem uma peculiaridade que ele é o dono da moeda global, do dólar, né? Mas enfim, os caras fazem isso. E aí, assim, eu concordo que não seja a coisa mais legal do mundo, mas todo mundo faz e o mundo tá lá fazendo e acontecendo. Ele acaba gerando recessão, né? Tipo, as pessoas, elas continuam fazendo isso, mas elas acabam gerando recessão, que é justamente esse descompasso que eu comentei no tempo T mais 2, né? No tempo T mais 2, ele acaba tendo um descompasso entre produção e demanda, que foram ocorridos por maus sinais, né? Que são da economia. E aí sim existe a recessão. Então eles continuam fazendo, mas eles continuam emplacando em recessão. Aí, deixa eu ver. Você quer comentar mais alguma coisa? Perdão. Não, só Welcome to the Desert of Real, né? O mundo real aí, e aí? E aí? Fazer o quê, né? Vamos lá. Vou falar... a única coisa que eu queria comentar é que eu acho que não é só isso, que tem vários elementos que, inclusive, eu absolutamente desconheço, porque eu não sou conhecedor de economia, mas aí continue para a gente terminar, senão a gente só sai daqui meia-noite. Não, tranquilo. São 2 últimos pontos e eu prometo que eu finalizo daí. A praxeologia, né, que foi comentado até na live que você fez com o Renan, ao contrário do que ele comentou, não é que o indivíduo pensa a ação e logo age, ela é um postulado de categoria de compreensão do mundo, de que indivíduos agem propositalmente para atingir um fim mais satisfatório, mediante o desconforto, o uso da razão, capacidade de criar nexos causais, o uso da vontade. Existe uma série de requisitos transcendentais que a gente chama para que a ação propositada ela venha a ocorrer, né? E ela não é pseudociência, porque, a não ser que você use praxeologia para determinar elementos observáveis, aí sim tu pode estar em dizer que ela não é o método mais aplicável, mas ela não é pseudociência porque ela trata de fenômenos reais que acontecem no mundo. O que acontece é que a ciência, ela é um corpo organizado de conhecimento, e fazer ciência seria expandir esse corpo organizado de conhecimento. E o conhecimento, ele não necessariamente vem somente dos dados observáveis. Mas, quando a gente fala de dados observáveis, é quase que uníssono, e eu concordo, que o método mais correto é o empírico. Mas quando tu fala de dados não observáveis, como, por exemplo, as relações sociais ou a ação do ser humano, não me parece correto usar o método empírico, tu vai incorrer naquele que a gente falou no começo, que é o viés de confirmação. O método empírico não pode, por exemplo, determinar o que é utilidade, o que é valor, o que é desconforto, e assim por diante. Ele pode ver, por exemplo, os elementos químicos que acontecem no seu corpo, isso eu acho que eu poderia concordar tranquilamente, que podem gerar isso. Mas o que gera isso de fato é uma outra coisa, que daí a gente usa a praxeologia. Então, eu sou mais aberto a essa parte epistemológica de que existem métodos específicos para tratar questões específicas, né? Então, para mim, a praxeologia não seria pseudociência por isso, porque ela trata de um corpo organizado de conhecimento que se expande e é verdadeiro,
E eu não sei se você quer comentar alguma coisa para eu falar da Rússia, que é o último ponto. Eu não, quem falou que era pseudociência é o Luciano, você se mata. Vai lá, Luciano, se defenda. Então não é mais, não. Então fechou. Não, tranquilo. A gente tá brincando aqui, mas é por causa do tempo também, cara. Não, tranquilo. E só a Rússia, mas é bem rapidinho mesmo. Que tu comentaste ali, né? Uma coisa interessante é que ela começou com um regime mais autoritário mesmo, mas alguns anos depois, lá em 1921, houve uma mudança na política econômica dela, que introduziu elementos de propriedade privada na estrutura de produção dela. Porque o grande ponto do capitalismo, né? É a NEP, né? Você está se referindo. Porque, exatamente, o grande ponto do capitalismo, que existem libertins que chamam de trocas voluntárias, e existe o libertário, que define o capitalismo como Mises, Hopper comentam, que é o quê? Propriedade privada do meio de produção, a divisão do trabalho e a anarquia na estrutura de produção. Isso seria o capitalismo, não seria apenas trocas voluntárias. Então, como existe um aumento no respeito da propriedade privada do meio de produção, ele consegue aumentar o estado econômico dele. Porque existem graus de desrespeito, vamos assim dizer, à propriedade privada do meio de produção, que são difíceis de auferir, mas que a gente compreende, por exemplo, a gente coloca dois regimes, a gente consegue compreender que esse regime ele tem uma propriedade privada do meio de produção mais respeitada, entre aspas, do que outro, né? Então, tanto é que existe aquela piadinha de que a gente chama todo mundo de socialista, né? Mas existem uma que existe diferenças entre o socialismo e existem também diferenças entre o socialismo e intervencionismo, né? São coisas distintas que eu achei que seria interessante pontuar. Aí eu finalizo, aí tu pode comentar. E obrigado pelo tempo, de coração. Beleza, então era isso. Eu acho que a gente... enfim, isso definitivamente não deve acontecer de novo tão em breve. A ideia é que... Posso falar que do giro faltou meu, né? Claro, Luciano, por favor. Tá acabando com as férias do cara. Prometo que serei parcimonioso, tá? Aí, para resumir ao máximo, então, eu faço uma pergunta retórica, né, o Pedro? A gente tem no Brasil um ministério que é o Ministério da Cultura. A função dos ministérios, de toda a estrutura do Executivo, é executar aquilo que a Assembleia Geral do país, que nós chamamos de Congresso, com as duas casas, né, elas estabeleceram como lei, que é o impositivo ao Executivo agir. Na sua percepção, a gente, tendo a pasta da cultura, existindo a pasta da cultura, é necessário que haja um aporte de recursos públicos, né, nessa pasta da cultura. E para que haja esse reporte, sendo que os recursos são escassos, é necessário que eles saiam das outras pastas, de alguma maneira saiam das outras pastas. A visão libertária é uma visão que ela é muito voltada à ética libertária. E a ética libertária ela trata a si e as outras pessoas como fins, não como meios, né? É uma visão teleológica da coisa. E se a gente olhar aqui uma pasta... eu gosto muito de Kant. Quando uma pasta ela é criada, ela é criada para cumprir um propósito, tanto que se a gente entrar no prédio público, a gente vai ver lá a missão, finalidade, né, para que foi feito. Você acha lógico o entendimento de que se nós extinguíssemos, eu e você, eu tô falando, a tua visão, me parece que você é social-democrata, então você de alguma maneira acredita na importância dessas pastas todas, né? Mas se a gente retirasse todos os recursos, temporariamente, todos os recursos do Ministério da Cultura e transferisse, por exemplo, para a saúde, ou educação, justiça, defesa nacional, segurança pública, que eu diria que são as mais críticas ali. Fora disso ali seriam as periféricas, né? Seria bom para a sociedade? Seria virtuoso? Aí minha pergunta. Cara, eu insisto que isso... Seria virtuoso? Eu insisto que eu não gosto de falar sobre o que eu não sei, entendeu? Então, tipo assim, eu não sei nem quantos centavos estão no Ministério da Cultura. Eu não sei, porque tudo isso tem impacto, né? Na vida das pessoas. Sim. Então, assim, eu não sei o que o Ministério da Cultura faz. Eu não sei onde ele está colocando esse recurso. Por exemplo, se ele está colocando, e ele está colocando, recurso em show de sertanejo, tem que pegar a pessoa que está deixando isso acontecer e colocar né? Não sei onde ter que colocar essa pessoa. Mas, isso justamente. mas eu tô brincando. Não, mas eu tô brincando. Calma.
Eu tô brincando, eu tô brincando. A questão é a seguinte, eu não sei como é que funciona a alocação de recursos, e a gente também não pode pegar o estereótipo, que é o cara dando dinheiro para o cara que já é rico, não sei o que, não pode pegar o estereótipo e tirar isso pelo Ministério da Cultura. Então, assim, eu não posso fazer uma afirmação, qualquer que seja ela, se eu não considerar o sistema em que essa coisa está inserida, os estímulos, inclusive econômicos, que isso gera, eventualmente, em algumas cidades. Bom, e aí colocar o cara do show de sertanejo e pagar o show dele é foda, né? Aqui em Brasília isso acontece, por exemplo. Mas enfim, isso significa que tem que acabar com o Ministério da Cultura? Calma lá, freio de mão, calma lá. Aí teria que você conversar quanto é que está esse dinheiro, para onde que ele vai, quais são as ações que são feitas, quais são os organismos sociais que se sustentam com isso, que economia que ele move, que é esse o meu ponto que eu falava quando estava falando do Ridon sobre estímulo da economia, né? E aí o cara coloca o dinheirinho lá no menino que está fazendo, sei lá, uma peça de teatro, qualquer coisa assim, e ele move a economia local, aí o cara coloca barraquinha de pipoca, não sei o que e tal. Então, assim, não é só aquele dinheiro investido ali. Então, assim, nesse sentido, eu sou cauteloso. Eu não sou administrador público. Eu sei de direito administrativo disciplinar, é isso que eu sei. Eu não sei das outras coisas. E aí, por isso eu tomo muito cuidado com as afirmações. Na verdade, o meu foco não foi em tipo assim, demonizar a pasta A ou a pasta B. Eu estava só tentando identificar essa questão da visão de propósito, né, da qual se baseia o libertarianismo. Você olhar a si e ao outro, seja o outro uma pessoa física, um grupo, uma pessoa jurídica, como fins, não como meios, entendeu? E dessa forma, qual que foi o argumento da cultura? Não que eu não gosto de cultura, pelo contrário, eu acho muito valoroso cultura. Só que eu acho que cultura tem possibilidade de emergir do próprio povo. Não há necessidade de cultura ser impulsionada com dinheiro público. Agora, saúde já é diferente, tá entendendo? E aqui também não tô também dizendo que a solução de Estado que nós utilizamos, o que o país B utiliza, qual que é a solução mais eficiente, porque eu não sei também, como você falou, eu não queria entrar nesse ponto do como, né? Como você vai fazer? Não sei como eu vou fazer isso. Só que me parece claro, e aí a ideia da retórica era que você concordasse. Já que você não concorda, eu preciso respeitar a tua opinião, fico com a minha opinião, mas lembrando que a visão é essa visão teleológica, a visão voltada nos fins, né? Se para um fim tal há propósito, aí a gente trata ele como fim. Se não há propósito, trata ele como recurso. Aí, no caso, seria a realocação desse recurso para um outro local em que haja propósito, né? Mas, a respeito da opinião, não estou dizendo que eu estou dono da verdade. Pode-se adotar essa solução que eu estou dando, entre aspas, aqui, e dar tudo errado do mesmo jeito, a gente não sabe. Mas é uma questão de como a gente entende a vida atualmente e como a gente espera que possa ser a partir das nossas próprias percepções. E é uma coisa que eu já de antemão parabenizo o teu trabalho, que você tem sua opinião, que você procura, não vou dizer que é dar voz, mas fazer uma coisa que os libertários muito defendem. Não quer dizer que a minha ética de não agressão, que se alguém vier me agredir, eu não vou me defender. Você se defende sem agredir de novo, 2 vezes, né? Você só devolve a agressão que o cara fez e fica isso por isso, e se ele continuar, você bloqueia e fica só com a parte boa da picanha, né? Como o Luciano Pires, meu xará, ele fala. Que a gente tirar, se você não gosta da gordura da picanha, tira a gordura e come a carne, pronto. E é mais ou menos isso aí. Você tira a gordura com maestria, e é por isso que eu valorizo o seu canal, mesmo você pensando diferente de mim, e a gente vai aprender junto, certamente. Assim, eu quero dizer que eu acompanho os vídeos estudando, tá? Eu acho legal. Principalmente os vídeos sobre o Defoucault, que você comenta sobre a percepção da realidade, que é mais epistemologia, que eu acho interessante. Eu gostei muito das tuas posições no último vídeo também, em que tu para, não que tu havia feito antes, mas que tu corta muito o que acontece com outras pessoas, que é generalizar uma coisa para ANCAP, tu bota, não, algumas pessoas fazem isso é muito honesto, na verdade, que vai totalmente contra, novamente, desculpas, naquele primeiro vídeo que eu comentei,
E é isso aí, cara. Eu acompanho o teu vídeo. Tem coisa que eu vejo até do Gustavo Machado, tem coisa que eu discordo bastante dele. Ele falou bastante besteira sobre a teoria clássica, mas sobre o marxismo, eu vou atrás do Gustavo Machado para saber. Sobre keynesianismo, às vezes eu olho o vídeo do Paulo Gala, que é uma pessoa que eu também discordo, mas que tem coisas sobre keynesianismo, eu tenho certeza que ele sabe mais do que eu. Então, tem coisas que são aproveitáveis em qualquer leitura, se tu souber tirar mesmo, assim. Eu só queria comentar isso, queria agradecer também pela participação e parabenizar mesmo. Então tá. Então eu agradeço também a participação de vocês. Já está descarregando meu fone, então é o momento de parar mesmo. E eu queria me direcionar um pouco ao público para deixar claro o que está acontecendo aqui. Por exemplo, no vídeo passado, veio um colega nosso que ele simplesmente falou que o SUS tinha que ser demolido, não sei o que, sugeriu isso, né? Que não tinha razão ética do SUS existir. E aí a gente vê o outro cara, que é o Luciano, que tem a mesma posição em abstrato, e você vê que ele tem uma posição especificamente quanto a esse tema diferente. E a ideia, então, portanto, é tentar mostrar que as figuras individualmente, elas podem variar, embora elas tenham um conceito guarda-chuva que os componham dentro de uma convicção específica. Isso ajuda a gente a mostrar os problemas da linguagem que a gente tem falado ultimamente, os problemas do preconceito e de tudo mais. Agora, enfim, isso aqui serve para mostrar que né, essas pessoas são pessoas e que dá para conversar, mesmo que às vezes a gente ache que a pessoa está falando uma coisa inacreditável. Enfim, agora a gente não pode simplesmente se dar ao luxo de fingir que o diferente não existe. Esse é o ponto. E aí, dentro desse diferente existindo, a gente tem que saber o que vai fazer. E o meu medo não são esses casos, como eu já falei. Meu medo é muito mais o crescimento de uma extrema-direita completamente maluca, com tendências assassinas, como apareceu no último vídeo lá, o moleque muito doido, com figurinha de Heinrich Himmler, né? Achando muito engraçado fazer cosplay de nazista. E é isso. Então, meus queridos, obrigado pela atenção de todos, obrigado por todo mundo, um beijo e até mais. Cadê? Eu tenho que pausar aqui, não é aqui. Eu sempre esqueço que eu coloquei para rodar no computador. Peraí.